Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você por aqui, nesse Acorda de sexta-feira. Nesse espaço que nós temos aqui no Ave Mais, para trazer temas que nem sempre são do dia a dia. E hoje eu já vou começar pedindo um favor para você. Se você puder aí deixar o seu like já no início desse vídeo, é ótimo para fortalecer o nosso trabalho. E também pode aí compartilhar nas suas redes sociais. Lembrando que se você concorda ou se você discorda, não tem problema nenhum. A única coisa que eu peço para vocês é o like e que vocês aí embaixo que tenham algo para falar, diferente daquilo que eu estou trazendo hoje no Acorda, eu faço a leitura de todos os comentários, vocês podem ter certeza. E respeito muito a opinião do torcedor vascaíno. Inclusive, hoje é mais uma vez que talvez eu vá contra a grande maioria do torcedor vascaíno. Que eu trago na capa o Hugo Moura com esse título de subestimado. E por que eu falo isso? Porque o Hugo Moura, ele chega no Vasco no meio da temporada do ano passado com grande desconfiança. E uma das razões é a questão que ele foi basicamente formado na base do rival. E sempre assim, historicamente assim. O torcedor, mas isso não é o torcedor do Vasco, o torcedor em geral. Quando um jogador vem de um rival ou foi formado no rival e ele não é um jogador ainda consolidado, ele sempre traz desconfiança. E o Hugo Moura vem do Atlético Paranaense, onde ele não era titular absoluto. Inclusive, eu lembro que à época, a gente começa a pesquisar números e observar, ele era titular mais ou menos em 50% das partidas do Atlético. Sendo que ele tinha concorrência naquele setor do campo, às vezes ele até jogava junto, mas com o Fernandinho, esse jogadoraço, jogador de Copa do Mundo, que foi capitão de Pepe Guardiola, ou seja, um jogador da primeira prateleira do futebol brasileiro e também da primeira prateleira do futebol europeu, para ser capitão de uma equipe do Pepe Guardiola. E quando ele chega no Vasco, logo depois da sua chegada, ele tem uma falha gritante justamente no estádio da Arena da Baixada, clube que ele defendia até 15, 20 dias antes da sua chegada, da sua estreia no Vasco. Aliás, na sua estreia do Vasco contra o Fluminense no Maracanã, ele já faz a sua estreia dando uma assistência para o Verratti. E isso é um ponto que eu quero chamar muito a atenção aqui rapidamente. Desde que o Hugo Moura chegou no Vasco, ele é o vice-líder em assistências desse elenco e também o vice-líder em roubadas de bola, perdendo apenas para o PH, para o Paulo Henrique, que é o jogador que mais rouba a bola dos adversários, até pela condição física que tem o PH. Então, torcedor, quando ele tem essa falha na Arena da Baixada, inclusive é uma bola que ele fica em dúvida entre atrasar para o Léo Jardim e tocar a bola para o PH, e depois ele deixa curta, o Zapelli rouba a bola dele, ele vai lá, faz a falta, vai expulso, e o Vasco acaba perdendo o jogo por 1-0. Um jogo até estranho, em que o Atlético Paranaense colocou 3, 4 bolas na trave só no primeiro tempo. Eu estava lá fazendo a cobertura desse jogo pelo canal Atenção Vascaínos, e aquilo ficou marcado. E demorou para ele conseguir ter a tranquilidade para trabalhar e conquistar a confiança do torcedor vascaíno. E ele conseguiu dar volta por cima. Principalmente com a efetivação do Rafael Paiva no comando do Vasco, que forma essa dupla de volantes aí com Matheus Carvalho e com Hugo Moura, e ele começa a jogar, começa a ganhar ritmo, é um jogador que sempre joga no seu limite físico, então precisa estar muito bem fisicamente, faz gols importantes, como fez contra o Atlético Paranaense em São Januário ano passado também. Enfim, eu percebo que o Hugo Moura entra na briga por uma titularidade nesse meio do campo do Vasco, e entra com certeza sim, até porque na quarta-feira no pós-jogo, o Carille deixou claro que trabalhou com ele num curto espaço de tempo no Atlético Paranaense e infelizmente naquele período ele acabou ainda pegando Covid
e não pôde ter muitas sessões de treinamentos com o Carille, mas o Carille gosta muito do futebol do Hugo Moura. E o Hugo Moura, para mim, ele se encaixa muito na mesma questão do PH. Porque vamos lá, o Hugo Moura hoje nesse elenco do Vasco, eu percebo que ele briga com o Jair pela titularidade. Até pode ter uma troca aí, quem sabe, do Tietê ou do Paulinho, com o Jair indo um pouquinho mais para frente, com o Hugo Moura ficando ali, mas basicamente eu acho que há uma briga entre Hugo Moura e Jair. E eu tenho a mesma opinião em relação a Puma e PH. Porque assim, ó, nesses jogos de campeonato estadual, em que o Vasco é protagonista, que o Vasco fica com a bola, que o Vasco vai atacar mais os adversários, a não ser nos clássicos, eu vejo que o Puma tem mais qualidade técnica que o PH e o Jair também tem um toque de bola, uma saída de bola muito melhor que tem o Hugo Moura. Só que em jogos que a gente vai precisar competir e em jogos que a gente vai ter a alternância do protagonismo durante os jogos, os meus titulares da equipe do Vasco são o PH na lateral direita e o Hugo Moura jogando ali de primeiro volante. E daí tem outra coisa que para mim fica muito clara. O Hugo Moura, apesar de eu achar que a saída de bola do Jair é melhor, mas o Hugo Moura compensa isso em outros aspectos. Por exemplo, as bolas longas, né, a partir da hora de fazer inversões, no último jogo em São Januário, o Hugo Moura fez 2 inversões absurdas, realmente de cara assim que joga e joga muita bola. Então, eu vejo que o Carille, hoje, ainda bem, tem em mãos um elenco que ele pode rodar esse elenco dependendo da circunstância do jogo, dependendo do que o jogo se oferece. Porque, por exemplo, até mesmo dentro do próprio jogo, pode alternar isso. Pode sair o Jair, pode entrar o Hugo Moura, pode sair o Hugo Moura e pode entrar o Jair. Então, dependendo daquilo que o jogo está pedindo, do placar, do tempo que falta, o Vasco tem, em algumas posições, essa possibilidade. O que já não tem lá na frente. Lá na frente a gente tem somente o Verratti e nenhum atacante de beirada. Isso é inacreditável. A gente está chegando aí no meio do Campeonato Carioca praticamente. A Copa do Brasil está batendo a porta e o Vasco não tem. Eu sei, eu acredito, o Vasco ainda vai trazer esses atacantes de beirada. Por isso que o Carille fica forçando em todos os jogos com o Verratti. Inclusive, no jogo da última quarta-feira, eu até me assustei quando o Verratti cai e coloca a mão no ombro. Já pensou, torcedor, se o Verratti tem aí algum tipo de contusão? Ali a gente não tem o que fazer e o que mudar, porque infelizmente é só ele e o Vasco não tem mais ninguém. Tem o Alex Teixeira, que teve um sopro de qualidade no final do ano passado, quando o Felipe assume o comando técnico da equipe. Esse ano parece que também está dando continuidade, mas a gente não pode confiar no Alex Teixeira num calendário igual a gente tem. Então, o Vasco precisa dessas peças, precisa correr atrás, e eu acredito que a diretoria do Vasco deve estar fazendo isso e não vê a hora de conseguir achar aí esses 2, 3 jogadores para encorpar esse elenco também no ataque, para ficar um elenco tão equilibrado como é hoje. A zaga, que os zagueiros estão dando ok, as laterais, que também está ok, e ali o meio de campo, então, como eu trouxe aqui para você, eu fico muito tranquilo que eu vejo que o Vasco tem 5 jogadores brigando por 3 camisas e durante os jogos eu acho que eles vão se alternar. Falta mesmo é lá na frente. Beleza, torcedor? Gosta do Hugo Moura? Não gosta do Hugo Moura? Acha que o Jair vai jogar sempre? Acha que eu estou falando besteira? Zero problema. Deixa seu comentário aí embaixo que eu faço a leitura de todos eles. Daqui a pouco tá chegando aí o Emerson Rocha com o nosso Bom Dia Gigante. Hoje tem o Sextou com Flávio Dias e você sabe que o que você precisa saber de Vasco e ter opinião de Vasco é aqui, no Ave Mais e também no Atenção Vascaínos. Tamo junto, galera. Eu volto agora com vocês no sábado, desse pré-jogo que vale a liderança entre Vasco e Volta Redonda. Até lá.